Paz e bem, amados irmãos e irmãs que nos acompanham a partir da nossa página do Facebook, Diocese de Viana, Zona 5. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da nossa rubrica Catequese Online. Hoje temos como convidado o nosso diácono, o diácono André Matias, que vai falar-nos acerca do valor espiritual na Quaresma. Senhor diácono, seja bem-vindo. Muito obrigado. Senhor diácono, antes de nós começarmos a falar acerca do tema, leva-nos até a presença do Pai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, e agora é na hora da nossa morte. Amém. Convertei a vós, Pai eterno, os nossos corações, para que, buscando o único bem necessário e praticando as obras da caridade, nos consagremos inteiramente ao louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor diácono, vamos falar acerca do tema bem bonito hoje, que é o valor espiritual do retiro na Quaresma. Então, falemos disso agora. Tá bem. Bem, feita a oração, também quero saudar a todos que neste momento nos acompanham por esta página, que tem vindo a fazer um trabalho muito interessante para a evangelização. Na medida em que saúdo os irmãos com paz e bem, quero também saudar-vos a vós, não é? E incentivar, e por que não parabenizar, esse trabalho de tamanha grandiosidade que tendes vindo a fazer, para facilitar a própria evangelização, porque a própria Igreja, mesmo já no Concílio Vaticano II, no documento da Intermerífica, fala sobre a importância de usarmos os meios de comunicação na evangelização. Então, parabenizo-vos e encorajo-vos também, não é? Tendes vindo a fazer um belíssimo trabalho. Muito obrigada pelo elogio e reconhecimento. Portanto, como já foi dito pela nossa apresentadora, que aqui estamos hoje para tratarmos sobre um tema de interesse muito grande. O retiro, ou seja, o valor do retiro no tempo da Quaresma. E para começarmos a descortinar a importância, o valor do retiro no tempo da Quaresma, importa antes referirmos alguns pormenores que nos possam situar sobre o significado desse tempo litúrgico, a Quaresma. O que é isso, a Quaresma? Como esse tempo começou? Qual é a finalidade deste tempo? E por que nós fizemos, ou então fazemos esse exercício que se chama retiro dentro da Quaresma? Portanto, já muitas vezes soou-nos aos ouvidos, nas catequeses, homilias, e não só, que a Quaresma é um período de 40 dias. E este período de 40 dias se inicia praticamente na quarta-feira de cinzas. E este período de 40 dias desenrola-se até justamente na quinta-feira santa. Não é? Com a quinta-feira santa começamos com o Tríduo Pascal. E na tarde dessa quinta-feira santa nós celebramos a missa in Cena Domini, tá, né? A missa da ceia do Senhor. Portanto, importa referir que com esta missa in Cena Domini não terminam as observâncias quaresmais. Elas se estendem até a vigília pascal. No entanto, este tempo nos é dado como um tempo de graça. E muitas vezes cantamos Quaresma, tempo favorável. Tempo favorável para quê? Tempo favorável porque esse tempo que nos é dado como graça, nós temos a oportunidade de caminharmos com a Igreja, procurando rever a nossa vida, procurando rever a nossa amizade, o nosso caminhar com Deus.
Por isso é que esse tempo somos convidados a percorrermos uma vida espiritual com Deus. Já na liturgia de antes do Concílio Vaticano II, o padre começava a missa da Vigília Pascal, tá, né? Vestido com vestes, passa a expressão, de cor preta. Tudo por quê? Porque hoje como hoje, né? E a cor que identifica este tempo da Quaresma é a cor roxo. Mas antigamente, antes do Vaticano II, na Sexta-feira Santa, os paramentos que eram usados eram de cor preta. E por conta disso, a missa da Vigília Pascal se começava então assim, nesses moldes. O padre apresentava-se com as vestes ou então com os paramentos de cor preta. E assim se começava a liturgia da Vigília Pascal. Liam-se ou faziam-se as leituras, o padre vestido de preto. Já no momento do Glória e depois do Aleluia também, o padre então mudava as vestes. E na mesma altura, o altar, não é, já estava devidamente ornamentado. E quando se começasse a cantar o Glória, tirava-se uma cortina que cobria o altar, e o altar parecia todo ele ornamentado, todo ele belo, manifestando a glória, manifestando a beleza, manifestando aquela toda a suntuosidade da vigília pascal. Portanto, este tempo da Quaresma é um tempo privilegiado e um tempo de conversão, um tempo de combate espiritual também. Um tempo de jejum, não só jejum, mas um tempo em que todos nós somos convidados a caminharmos com a igreja, escutando sobretudo a palavra de Deus. Nesse tempo, a palavra de Deus deve tomar a centralidade das nossas vidas. É um tempo que nos prepara para uma grande solenidade, esta solenidade da Páscoa do Senhor. E a Páscoa é na Páscoa onde se fundamenta tudo que nós fazemos como igreja. A Páscoa é o princípio e o fim de toda a nossa ação como igreja que somos. Dito isto, então, acreditamos estar em condições de começarmos a descortinar um pouquinho aquilo que é o nosso tema, o valor espiritual da Quaresma, ou seja, do retiro na Quaresma. E ao falarmos do retiro, importa aqui mencionarmos 3 pormenores muito importantes que não nos podemos descurar deles. E o primeiro deles é o lugar. Para quem quer fazer um retiro, importa que se encontre algum lugar, um lugar oportuno, um lugar que nos dê condições apropriadas para podermos fazer da melhor maneira esse retiro. E ao falarmos do lugar, importa que seja um lugar que nos garanta o silêncio, porque o silêncio é o espaço, é o terreno fértil, onde nós podemos falar para Deus sem precisar dizer palavras algumas. E é no silêncio onde nós deixamos que Deus se exprima para nós também, porque no barulho Deus não fala, e nós não somos capazes de ouvir Deus. O outro pormenor importante é o retirante, a pessoa que faz o retiro. E o terceiro, no caso, o facilitador, que muitos chamam de pregador, né? Mas que na verdade não é tanto assim. O nosso bispo, na visita pastoral, já praticamente indiretou essa expressão. É facilitador. Porque quem faz o retiro é o retirante, que será facilitado por este orientador, que pode ser um padre, que pode ser um diácono, ou então, conforme tem se feito. Portanto, uma pergunta que não se cala: como se começou este tempo da Quaresma? Como se começou? Na igreja antiga, não é? Era este o tempo da Quaresma, em que aqueles que se preparavam para receber o batismo, tá, não? Os catecúmenos, eram preparados rigorosamente com grandes exercícios espirituais. O catecúmeno é aquele que está apto para receber os sacramentos, e com realce o batismo na vigília pascal. Portanto, esses 40 dias antes da Páscoa, nesses 40 dias, ou seja, antes desses 40 dias, se fazia um rito muito, muito grande, com uma profundidade densa,
o rito de eleição dos catecúmenos. E esta prática ainda é perene nos nossos dias. Não é? Nesse tempo faz-se o rito de eleição. Para quê? Para que se faz esse rito de eleição? Para se saber quem realmente está apto, quem realmente está preparado para receber o batismo e aqueles que justamente não estão preparados. E conforme nós sabemos que na igreja antiga eram maioritariamente adultos os que se preparavam para receberem este sacramento, porque a igreja, estando ela no alvorecer, então muitos pagãos mais velhos convertiam-se. E para tal era necessário passarem nesse processo de catecumenado para se saber se realmente naquele ano eles estavam preparados para receber este sacramento que se chama batismo, que é a porta de acesso à igreja. Portanto, fazia-se uma preparação, um exame muito rigoroso, para se ver quem direitinho aprendeu a doutrina da Santa Mãe Igreja, quem direitinho cresceu na vida espiritual, quem direitinho cresceu no combate espiritual, quem cresceu na virtude e quem cresceu no como são celebradas ou são feitas as celebrações litúrgicas da Igreja. Portanto, o ser catecúmeno é sinal de estar aprovado para receber o sacramento do batismo. Portanto, o catecumenado é esta fase, era e continua a ser esta fase, em que esses que estavam aptos para receberem o sacramento do batismo no dia da vigília pascal deveriam fazer uma preparação mais rigorosa, mais pormenorizada. E daí eles jejuavam, não é? Para melhor prepararem-se espiritualmente. Os catequistas, que são as pessoas que a igreja confia para poder prepararem esses adultos, jejuavam por eles. O próprio bispo que administrava o sacramento do batismo jejuava para eles. Portanto, fazia-se esse todo exercício para que no dia da vigília pascal se recebesse o batismo com maior dignidade possível. E foi assim precisamente que se começou o tempo da quaresma, primeiramente com os catecúmenos. E esses catecúmenos deveriam, estando já nesse tempo do catecumenado, entregarem-se a uma catequese mais pormenorizada. Por quê? Porque receber o batismo não se trata de uma coisa que se dissesse uma brincadeira. Por ser um ato muito crucial, então eles deveriam ser preparados da melhor maneira possível, porque o batismo trata-se de um novo nascimento, trata-se de um novo modo de ser. Todavia, esta quaresma, que se começou como um tempo para preparar os catecúmenos, no decorrer do tempo, passou a ser um tempo que toda a igreja começou a viver. Portanto, tanto aqueles que não eram batizados, os catecúmenos, que se preparavam precisamente para receberem o batismo, como aqueles que já eram batizados, estes também, no decorrer do tempo, começaram a viver esta climatoterapia da igreja, rezando primeiro pelos catecúmenos, mas também rezando por eles mesmos. Para quê? Para que no dia da vigília pascal eles também pudessem renovar os seus compromissos batismais. É por conta disso que no dia da vigília pascal nós renunciamos a Satanás, não é? E renovamos os nossos compromissos batismais, crendo, professando a nossa fé. Portanto, benze-se a água e faz-se a aspersão para todos nós, não é, né? Esta água que precisamente nos recorda o nosso batismo. Portanto, a vigília pascal tem uma profundidade muito, muito grande. Portanto, esse tempo da quaresma, que primeiro começou-se como um espaço privilegiado para preparar os catecúmenos, no decorrer do tempo, foi estendido como um tempo de graça em que toda a igreja poderia viver este tempo. Para quê? Para justamente celebrar a vigília pascal, as festas pascalinas com toda a dignidade possível. E daqui entra justamente a necessidade e a importância de fazermos o retiro dentro desse tempo da quaresma. Porque o retiro é o quê?
O retiro é esse espaço fecundo, é esse momento de graça que me permite parar. No retiro nós paramos. E daí, quando eu falava sobre aqueles pormenores muito interessantes, muito importantes, o fator lugar. Um lugar que me privilegia fazer silêncio. Porque no retiro eu paro. Paro para quê? Paro para deixar de fazer aquelas coisas que fazem o meu cotidiano, que muitas vezes me distraem de estar com Deus. Então no retiro eu paro para dizer que quero caminhar com Deus. Quero fazer uma introspecção profunda na minha vida, para rever como tem estado a minha vida, para que ao celebrarmos a Páscoa eu esteja devidamente preparado. Então o retiro é esse espaço, o retiro espiritual é esse espaço privilegiado onde eu procuro caminhar iluminado com a palavra de Deus. Por conta disso, no retiro temos a centralidade, esta palavra de Deus, que me deve ajudar a caminhar. O jejum que eu faço de alimentos e não só, é um jejum visto nos termos, vamos por assim dizer, exteriores, porque o verdadeiro jejum é aquele que toca a centralidade do meu corpo. E eu, quando faço jejum, justamente devo deixar-me alimentar pela palavra de Deus. Por este motivo, o tempo da Quaresma, por ser um tempo de combate espiritual, a Igreja, nossa Mãe, não nos deixa desarmados, dá-nos 3 armas para melhor nos dirigirmos, ou seja, para combatermos esse tempo forte de crescimento espiritual. E daí são sonantes sempre essas palavras, a oração, o jejum e a esmola. Portanto, na oração nós falamos muitas vezes sem dizer palavras, porque na oração nós nos abandonamos nas mãos de quem? Nos abandonamos nas mãos de Deus, para que Ele fale para nós e para que também nós falemos para Ele, muitas vezes sem dizer palavras algumas. E São João Crisóstomo, bispo, referindo-se à oração, ele já o disse que a oração é a luz da alma. A oração é um diálogo incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Portanto, na oração nós nos colocamos na sintonia com Deus, onde nós falamos muitas vezes sem palavras dizer, porque Deus consegue penetrar o nosso interior. Portanto, para todos nós, os crentes, a oração é o alimento da nossa alma. A oração é o diálogo mais profundo que pode existir entre o crente e Deus. Portanto, o jejum, essa abstinência de alimentos, não se limita só na abstinência de alimentos. Ele é muito abrangente. Mas, como disse, o jejum de alimentos é um simples sinal externo que tem a sua centralidade na interioridade do homem. E o verdadeiro jejum aqui que se refere é o jejum do pecado. Precisamos nos abstermos do pecado, a fim de crescermos melhor espiritualmente. Já o jejum e a esmola, a tradição da Santa Mãe Igreja Cristã sempre viu esses 2 pormenores estreitamente ligados. Por quê? Por que o jejum e a esmola estão estreitamente ligados? Porque quando faço jejum, deixo de comer determinada coisa, aquilo que eu deixo de comer, procurando praticar o jejum, tem a sua direção ao pobre. Por isso, a esmola que eu faço, ela tem a sua grandiosidade quando ela é movida pelo amor. Portanto, aquilo que eu deixo de comer, procurando fazer, nesse caso, praticar o jejum, não é que eu possa comer depois. Eu deixo de comer agora para comer depois. Não. O jejum que nós fazemos deve ser direcionado ao pobre. E aqui entra a questão da esmola. Por isso, o jejum e a esmola estão devidamente interligados. Portanto, já a terminar, esse é um tempo que a Igreja nos concede como um espaço de graça. Graça por quê? Porque nós podemos crescer espiritualmente. Nós caminhamos com a Igreja, procurando fazer
procurando cumprir todos esses aportes, todos esses instrumentos que a igreja nos concede como meios fortes para melhor crescermos espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus, praticando esses exercícios. E a título de exemplo, hoje, o retiro de que nós estamos a referirmos-nos, porque quando nós fazemos o retiro, nós paramos. Paramos para quê? Revisarmos a nossa vida. Durante esse espaço de 40 dias, nós caminhamos com a igreja, colocando a palavra de Deus na centralidade da nossa vida e procurando fazer com que sejamos renovados. Vamos todos trabalhar para que a Páscoa do Senhor seja não mais uma Páscoa, porque não se trata de um ritualismo, mas é mesmo uma Páscoa que venha renovar-nos a partir de dentro, venha renovar-nos a partir do nosso coração. Muito obrigado e uma santa Páscoa para todos nós. Bem-haja. Bem-haja. Não, mas nós temos ainda questões para fazer ao senhor diácono. E você que está aí do outro lado, está a gostar da catequese? Se tiver a gostar, comente e participe. Participe da nossa catequese, questionando e comentando e partilhe para que mais pessoas se juntem a nós. Vamos fazer algumas questões ao senhor diácono. Senhor diácono, falou muito bem acerca do tema, que é o valor espiritual do retiro na Quaresma. Explicou muito bem e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade. Senhor diácono, o que é que significa fazer um retiro espiritual durante a Quaresma? Obrigado. Fazer o retiro espiritual durante a Quaresma. Primeiro, devemos partir sempre do facto de que nós estamos a preparar-nos para uma grande solenidade. Isto é vou fazer aqui uma analogia, quando muitas vezes nós na nossa casa preparamos-nos para recebermos uma visita, uma entidade grande. Muitas vezes nós até limpamos até aqueles espaços onde nunca tocamos. Tá, né? Para quê? Para que esta visita, ao chegar na nossa casa, possa encontrar a nossa casa devidamente organizada, possa encontrar algum espaço para que ela esteja acomodada. Portanto, por que nós fazemos o retiro na Quaresma? Fazemos o retiro na Quaresma para melhor prepararmos o nosso interior, porque este Cristo que vai ressuscitar encontrará espaço não no exterior da nossa vida, é no interior da nossa vida. E Ele quer ressuscitar conosco, quer conceder-nos uma vida renovada pelo Espírito. Portanto, é importante fazermos o retiro dentro da Quaresma para melhor nos prepararmos na vivência e na celebração grandiosa desse grande mistério, o mistério da nossa salvação, a Páscoa do Senhor. Falando em lugares para se fazer o retiro, é preciso ser propriamente na igreja? Não necessariamente. Quando a igreja usa a expressão o deserto é todo aquele espaço que me permite fazer silêncio. Tá, né? Quando ainda a palavra de Deus nos ensina assim, que quando orares, procurai entrar no seu quarto. O meu quarto seria todo aquele espaço que me dá, que me concede condições apropriadas para que eu possa sintonizar-me com Deus. Poderia ser na igreja, a casa de Deus por excelência. Poderia ser num deserto, poderia ser numa mata, poderia ser qualquer lugar que me privilegie a fazer silêncio. Quer dizer, separado mesmo de tudo aquilo que me possa distrair, separado de todo aquele ambiente que possa obstruir aquele espaço privilegiado onde eu possa me exprimir para Deus e Deus exprimir-se para mim também. Então não se trata necessariamente da igreja, mas trata-se daquele lugar todo que reúne condições que me garantam silêncio e me deem a graça e a oportunidade de eu poder falar para Deus e Deus falar para mim. Então estamos a falar de um lugar em que nós podemos se desconectar do mundo, não é? Com certeza. E o mundo, na linguagem de São João Evangelista, o mundo é tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, o que é o contrário a Deus? As distrações, o pecado e tanto mais. Então,
tudo aquilo que me possa colocar distante do mundo. É um lugar privilegiado onde eu possa dignamente fazer um retiro. Agora, como o silêncio e a oração contribuem para o crescimento espiritual durante o retiro? O silêncio e a oração contribuem grandiosamente para o retiro. Primeiro, quando eu falava sobre o segundo pormenor, não é? Aqueles dos 3 primeiros de que falei, o lugar, a pessoa que faz o retiro e o facilitador. O facilitador no retiro não vem para muita coisa a dizer. Vem dar-nos sugestões. Vem dizer-nos palavras que nos podem ajudar a fazermos a nossa meditação. Portanto, no retiro deve-se dar mais tempo à pessoa que faz o retiro, ao retirante, para que ele no silêncio possa conversar com Deus. E como é que nós conversamos com Deus? Nós conversamos com Deus na oração. E aqui Santa Teresa de Jesus ainda falando sobre a oração, ela diz que a oração é tratar de amizade com quem nós sabemos que nos ama, tá, não é? E há um outro padre também que, procurando descortinar a grandiosidade da oração, ele diz que na oração nós nos abandonamos. Mas abandonamos-nos nas mãos de quem? De Deus, na certeza de que Ele, mesmo muitas vezes sem dizer palavra alguma, Ele nos ouve, porque Ele tem a capacidade de penetrar o nosso interior e vai à nossa profundidade, vai mais além, mais do que aí onde nós conseguimos chegar. Portanto, o silêncio é importante, porque no silêncio nós nos capacitamos para revermos o nosso interior, para revisarmos a nossa vida e tirarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque no silêncio nós paramos. Paramos para quê? Para fazermos uma introspecção profunda na nossa vida, procurando destacar tudo aquilo que não vai bem com a nossa vida, tudo aquilo que nos mantém distantes de Deus. Porque quando não fazemos silêncio, muitas vezes, não percebemos que estamos distantes de Deus. E muitas vezes, podemos ser aqueles que todos os dias rezamos. Pensamos que estamos próximos de Deus. Por quê? Porque rezamos todos os dias. E a oração verdadeira é aquela que parte do coração. É o coração que deve ser a centralidade da nossa conexão com Deus. Então, silêncio e oração são importantíssimos, porque no silêncio nós paramos para entrarmos dentro de nós mesmos, e o silêncio nos dá esta oportunidade, nos dá essa ocasião de podermos falar para Deus, usando muitas vezes não só palavras, mas num simples olhar, numa simples contemplação. E é no silêncio onde Deus fala para nós também. Essa questão que eu vou fazer é 2 em 1, que é quais são os desafios e as graças de se afastar da rotina para um retiro? Os desafios e as graças de se afastar da rotina para um retiro. Primeiro vou começar com as graças, tá, não é? O que é que nós ganhamos praticamente quando nós fazemos este exercício espiritual, o retiro? Primeiro, melhor, e aqui praticamente nós hoje estamos aclimatados a falarmos sobre o retiro no tempo da Quaresma, porque nós podemos fazer o retiro sempre que necessário, em outros tempos, como o tempo do Advento também, e sempre que for necessário, né? E há pessoas como os religiosos e não só, que fazem um retiro regularmente. Há pessoas que fazem um retiro mensalmente, outros anualmente. E podemos fazer o retiro de diversas maneiras. Portanto, o que é que nós ganhamos quando fazemos o retiro? Nós nos renovamos interiormente. E aqui hoje nós estamos a falar sobre o retiro espiritual. Nós nos renovamos interiormente. Ao fazermos o retiro, também nós paramos para fazermos uma análise profunda da nossa vida. Como é que nós temos caminhado? Como é que nós temos andado? Portanto, nós saímos muito a ganhar, porque com o retiro espiritual nós podemos rever a nossa vida. Podemos estabelecer novos caminhos para melhor caminharmos, passa a expressão,
com Deus. Com retiro, nós renovamos-nos espiritualmente. Com retiro, nós nos tornamos cada vez mais pessoas purificadas. Nos tornamos pessoas cada vez mais comprometidas a caminhar com Deus. O retiro também nos recorda aqueles compromissos que nós recebemos no dia do nosso batismo. Aqueles compromissos batismais que nós precisamos renunciar a Satanás e caminhar com a igreja professando a nossa fé. E muitas vezes, por conta dos vendavais da vida, nós nos distraímos. Mas quando nós paramos, fazemos o retiro, então temos essa graça de parar, olhar para nós mesmos e ver como é que temos andado, como é que temos caminhado. O que é que nós perdemos? Aqui quando falava sobre os desafios, eu diria não tanto desafios, mas o que é que nós perdemos? Perdemos, primeiramente, essas graças todas que acabei de mencionar. Perdemos a oportunidade de nos conhecermos. Perdemos a oportunidade de pararmos e fazermos uma introspecção profunda no nosso interior. Porque quando nós paramos, damos a nós mesmos a ocasião de conhecermos-nos interiormente, de avaliarmos a nossa vida, de crescermos espiritualmente. Portanto, quem não faz esse retiro, para estas pessoas, a quaresma pode ser vista como mais uma quaresma. E a Páscoa pode ser vista como mais uma Páscoa. E não é mais uma Páscoa, é mesmo Páscoa. Então é um momento único. E quando nós não nos preparamos, perdemos essa noção, perdemos essas graças. Diferente de quem justamente prepara-se e sente a alegria, não é? De viver este tempo de graça, este tempo da quaresma e viver as grandiosas alegrias da solenidade da Páscoa. Portanto, nós perdemos muito quando não praticamos esse exercício espiritual e o contrário vale. Ganhamos muito quando nós nos colocamos a este que eu chamo de feliz desafio de praticarmos esta rotina espiritual durante esse tempo da quaresma. Senhor Diácono, essas duas últimas questões que eu vou fazer, eu quero que o Senhor Diácono olhe bem aí na câmera e responda para todos os nossos seguidores. Como aplicar os aprendizados do retiro na vida cotidiana após a quaresma? Vai fazer as duas ao mesmo tempo? Não, eu primeiro quero que o Senhor Diácono responda olhando na câmera esta questão. Após responder esta, eu vou fazer a última questão. Por favor. Sim. Esta questão é como aplicar os aprendizados do retiro na vida cotidiana após a quaresma. Ok, após a quaresma. Uma pergunta muito, muito interessante. Na verdade, eu ia dizer coisa ligada a isso, mas depois não disse. E agradeço-te por fazer esta pergunta. Primeiro, o retiro que nós fazemos deve ter alguma repercussão na nossa vida prática. Nós muitas vezes ouvimos, não é, nas pregações e não só que na quaresma a igreja nos convida a rezarmos muito, a fazermos a esmola e a praticarmos o jejum. E precisamos ter atenção num pormenor, para não pensar que somente na quaresma nós devemos praticar estas observâncias. Porque há quem pode eventualmente pensar que só na quaresma devo rezar, porque a igreja convida-me tanto a rezar, fazer o jejum e a esmola na quaresma. Não. Em outros tempos também precisamos ir rezar muito. Mas aquilo que já fazemos em outros tempos, a igreja, nesse tempo da quaresma, nos convida a fazê-lo com maior rigor. E como aplicar? Precisamos aplicá-lo sempre na nossa vida. Uma pessoa que viveu rigorosamente todas as observâncias quaresmais, praticou o retiro e procurou colocar em causa, procurou colocar na prática todos os ensinamentos que esta pessoa terá ganho, não é? Sim, nesse tempo da quaresma, a sua vida prática deve manifestar-se como um testemunho vivo para que mesmo depois da Páscoa, mesmo depois do tempo ou seja, mesmo depois da quaresma e depois mesmo do tempo da Páscoa, a sua vida
deve dizer que, na verdade, é um verdadeiro cristão. É um cristão que caminha com a igreja. É um cristão que viveu rigorosamente o tempo da quaresma e é um cristão que cresceu espiritualmente. Ele deve ser capaz de manifestar isso, não só nas suas palavras, mas, sobretudo, na sua atitude. Deve manifestar-se um cristão que cresceu na escuta assídua e na prática da palavra de Deus. Então, a Páscoa a quaresma deve mudar-nos a partir do nosso interior. E depois da quaresma e depois da Páscoa também, na nossa vida, nós devemos dizer sempre isso, por palavras, por obras, que na verdade nós crescemos, que na verdade nós mudamos e que na verdade nós somos um tabernáculo do Espírito Santo, mostrando isso a partir das nossas obras. Sejam elas obras capazes de edificar a vida de outras vidas. Essa última questão é para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não puderam fazer o retiro durante esse período da quaresma. Esse tempo de graça, tempo de 40 dias, quero incentivar a todos vós, amados irmãos, amadas irmãs, para que paremos, não é? E encontremos um momento para fazermos o nosso retiro. São 40 dias. Há quem já pode fazê-lo, há quem já fez o seu retiro, outros há que ainda não o fizeram. Aqueles irmãos que até agora não colocaram no seu programa pessoal de vida a feitura ou então a prática do retiro, amados irmãos, incentivo-vos a encontrarem um tempo, porque ides ganhar e ganhar muito. Portanto, retiro esse espaço privilegiado que nos ajuda a crescermos espiritualmente, nos ajuda a crescermos interiormente, nos ajuda a descortinarmos, a destacarmos todos aqueles pormenores que não nos ajudam a caminharmos com a igreja, que não nos ajudam a caminharmos com os nossos irmãos, que não nos ajudam a praticarmos a palavra de Deus por obras na nossa vida. Portanto, encontremos um espaço para pararmos e praticarmos esse grande exercício. Tal como disse, esse exercício que outrora começou-se como um espaço privilegiado, onde os catecúmenos, que são aqueles irmãos que estavam aptos para receber um batismo, preparavam-se para serem batizados na vigília pascal, mas no decorrer do tempo esse espaço foi extensivo para todos nós. Então, se a igreja convida-nos para pararmos e praticarmos esse grande exercício, que é muito importante e interessante para todos nós, não é? Quem sou eu? Quem és tu? Que te recusas simplesmente não é? a receber essas bênçãos como um sinal do amor grandioso e infinito de Deus para conosco. Então, amados irmãos, aqueles que até agora não praticaram o retiro, procurem encontrar um espaço privilegiado para poderem parar, a fim de poderem fazer esse grande exercício que vai muito contribuir para o vosso crescimento e maturidade espiritual. Muito obrigada, senhor Diácono André Matias, por falar acerca deste tema e explicou muito bem. E obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada por se entregar novamente à nossa catequese, né? Foi um prazer tê-lo aqui. E esperamos continuar a contar sempre com a tua disponibilidade, que seja a primeira de muitas catequeses que faremos juntos, apesar que não vai ser o mesmo tema. E você que nos acompanhou até o final também, muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel, que está sempre aí do outro lado disponível. O Dom Anjo Gabriel, homem das técnicas, das câmeras. Muito obrigada aos padres que têm nos apoiado. Hoje falamos acerca do valor espiritual do retiro na quaresma. O retiro espiritual na quaresma é um momento de graça que permite uma renovação interior profunda. Obrigada pelo apoio incondicional de todos os nossos seguidores, aos nossos padres que estão sempre a nos motivar e a nos proporcionar momentos incríveis, não é? Na comissão. E até já, seguidores.
Hoje, antes de despedir, é hoje que está a decorrer a pré-jornada dos catequistas aqui na paróquia de Santo Henrique de Osso. O senhor Diácono tem alguma coisa a falar acerca da pré-jornada? Bem, é uma provocação. Mas sim, é importante que a igreja caminhe junta, tal como diz mesmo o lema do sínodo, não é? Caminhar juntos. Portanto, a nossa Zona 5, não é? Com essas práticas, com essas jornadas, acredito eu ser um espaço muito fecundo, porque e ainda o nosso bispo, o Dom Emílio Sumbelelo, incentivou muito isso na sua última visita pastoral e também nas formações que temos tido lá nos nossos encontros a nível do clero e não só, que as zonas caminhem juntas, constituam metodologias pastorais que ajudem toda a zona a caminhar junta. Portanto, é um espaço que permite os catequistas poderem programar juntos, mas não só programar, mas eles podem conhecer-se também e fazerem amizades profundas. E porque somos igreja, tá, não é? A igreja é o corpo de Cristo, na linguagem de São Paulo, onde os membros somos todos nós os batizados, precisamos nos conhecer e colocarmos os nossos dons à disposição dos irmãos. Então, acredito ser um momento muito particular para os nossos catequistas, porque eles podem programar juntos, podem conhecer-se e também podem colocar na prática aquilo que é a orientação do nosso bispo, fazerem a pastoral de conjunto. Então, saúdo, estimo e incentivo os catequistas nessas pré-jornadas que eles começaram hoje, aqui na nossa paróquia de Santo Henrique de Osso. De realçar que essa pré-jornada é a nível da Zona 5. Os agradecimentos hoje eu vou ler porque são muitos agradecimentos. Então, agradecer também ao nosso assistente espiritual, Padre Amadeu Cachungua, ao Padre Francisco, a todos os padres e diáconos que têm nos apoiado de forma incondicional e não só. Agradeço também a todos aqueles que de forma direita e indireita têm nos apoiado e acreditado em nós. O nosso muito obrigado e continuação de um ótimo sábado ou de um ótimo final de semana. Até já!